Então, bom dia, mais uma vez. Eu vou estar iniciando o nosso encontro de hoje, falando sobre meditação e desenvolvimento humano, tá? Então, nessa primeira tela aqui, para quem não me conhece, e futuramente outras pessoas vão estar vendo aqui esse canal, né? Eu me chamo César Cruz, e já tenho aí uns 30 anos, né, de práticas, tanto terapêutica quanto práticas clínicas. Hoje aqui eu vou estar fazendo, né, um apanhado dentro de duas escolas que, dentro da minha concepção de caminhada, eu entendo que ela é muito importante. Uma escola mais dentro do universo acadêmico e científico, até porque as minhas formações, né, dentro de uma área profissional, transitou muito por esse universo acadêmico. Ainda hoje, né, eu estou ainda transitando dentro desse universo acadêmico, estou fazendo mais uma especialização agora em filosofia. Sempre foi um sonho meu, e a vida estar me dando essa oportunidade, e eu estou aproveitando essa oportunidade nesse momento de estar fazendo mais uma formação na minha vida em filosofia. É muito mais a realização de um sonho. Então, estou de novo, né, aí cheio de matérias para estudar, mas eu estou curtindo muito esse meu momento. Então, um momento assim, muito, muito gostoso de viver, e conhecimento para mim sempre foi eu digo que é um alimento sagrado, né? Eu gosto muito de estar aprendendo, e filosofia, eu digo que eu sou filósofo de carteirinha desde que eu tinha meus 16, 17 anos. Foi as minhas literaturas, né? Filosofia budista, principalmente o Zen budismo. E quando eu comecei minhas práticas de meditação, nessa idade aí de 16, 17 anos, eu li muito, né, sobre a filosofia oriental. Então, filosofia para mim sempre foi assim o meu universo de estudo. E hoje eu estou tendo essa oportunidade, né, de estar fazendo uma formação acadêmica em licenciatura em filosofia. Tá? Então, está aqui César Cruz, algumas especializações aqui. Hoje aqui reunido comigo, né, nesse nosso encontro, eu tenho alguns clientes, amigos, né, alunos de yoga, de meditação, pessoas que já fizeram retiros aqui comigo. Então, a gente hoje está bem, com bastante convidados interessantes. Então, hoje é meditação e desenvolvimento humano, né? Seria o nosso bate-papo de hoje. E espero que eu consiga aqui hoje trazer alguma coisa assim que seja prática e prático para o nosso dia a dia. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da meditação, e aí a gente vai entrar também dentro de um universo científico, acadêmico, que hoje a própria ciência já vem validando, né, reconhecendo toda essa prática. Então, a prática da meditação, ela é uma prática que vem ali da mitologia e das filosofias mais orientais. Então, tanto ali na Índia, quanto no Tibete, e no próprio Oriente, né, Japão, Coreia, na própria China, a gente tem ali, dentro das suas literaturas e filosofias, né, esse conceito e essa prática da meditação. Muito mais utilizado e praticado dentro dos mosteiros. E há uma coisa muito interessante, né, porque esses mosteiros, na época,
ele tinha duas formas de aceitar as pessoas dentro do mosteiro. Para que a pessoa se tornasse um monge, ela precisava, e muito jovem, né, ali na nossa linguagem mais acadêmica, mais científica, na sua primeira infância, ou seja, ali entre os 6 e 7 anos de idade. Então é muito comum, né? Tem um filme chamado Pequeno Buda, se vocês se interessarem em ver, é um bom filme. A gente vai ver nesse filme ali muitas crianças, né, de 5, 6 anos, habitando ali os mosteiros no Tibete. Por quê? Eles entendiam, dentro da experiência deles, não comprovado cientificamente, mas por evidência, que se elas chegassem muito cedo nessa faixa etária, eles realmente conseguiriam transformar essa criança num monge. Então, o termo monge são termos usados dentro de algumas práticas e disciplinas que um monge tem dentro da convivência ali no mosteiro. E a outra prática era de receber pessoas já teoricamente, de uma idade mais avançada, mas não para se tornar um monge, entre aspas. Há histórias, há casos que acaba acontecendo, mas é muito raro. E eles tinham outras funções dentro do mosteiro, né? Como ajudar, como trabalhar na cozinha, estar cuidando do mosteiro, trabalhos mais assim, de cultivar o mosteiro, enquanto os monges, que chegaram lá enquanto crianças, eles tinham todo aquele trabalho de estar estudando, né? E havia determinado tipo de disciplina entre eles que precisava ser utilizado de forma integral. Então, essas são as duas formas que ali dentro se recebia. O que eles entendiam? Que quando a criança chegava muito cedo, havia uma facilidade deles seguir, né, e desenvolver uma disciplina para se tornar um monge. E aqueles com mais idade, havia uma grande dificuldade. Tá? Trazendo para a nossa linguagem dentro da neurociência hoje, o que a gente entende, né? Principalmente quando a gente estuda sobre saúde mental, e dentro desse universo da psicanálise e da psicologia, a gente divide as nossas fases do desenvolvimento do cérebro, tá? Teoricamente, em 3 períodos. Nós temos a primeira infância, que pega ali, teoricamente, né, a nível cerebral, ainda o que a gente chama de uma consciência arcaica, que é aquela consciência que a gente recebe, né, toda a herança, todo o conhecimento dos nossos ancestrais, então, tanto pegando ali a ancestralidade do pai e da mãe, a gente já vem com uma carga no nosso inconsciente de informações, tá? Só para a gente ter uma ideia, para ficar organizada na nossa cabeça, vamos dizer que a gente já vem com 50% da nossa formação, esse eu que a gente entende hoje, né, como a nossa personalidade, 50% já é herdado. Tá? Então, vem ali uma porcentagem do pai e da mãe ali, de toda essa linhagem. Tá? Os outros 50% a gente vai desenvolver ao longo da vida, só para ficar organizado. A proporção exatamente não é essa, mas para organizar bem na nossa mente, tá? E ali vai, desde o útero, vamos colocar a primeira infância, vai ali entre os 5 e 6 anos. Então, ali são as formações básicas, tá? O que a gente chama das nossas formações mais raízes. Vamos botar dos 5 até os 10 anos, nós temos a segunda, que a gente chama da segunda infância, e dos 10 aos 15, 16, 17, a terceira infância, e depois a gente entra na fase um pouco mais do adolescente, ok? Dentro desses 3 primeiros, até os 24, 25 anos, tá? A neurociência e o estudo da neurologia
entende que o nosso cérebro ele está em processo de formação, ou seja, ele está em processo de baixar programas, vamos colocar assim. Tá? Então, muito dos nossos comportamentos, das nossas ideias hoje, tá? Ela foi formatada na primeira, segunda, terceira e, teoricamente, na quarta infância. E eu atendo aqui alguns adolescentes e a gente vê, né, como é complexo o estado de consciência dos adolescentes. Por quê? Como eles estão ainda em formação de maturidade, o adolescente está o tempo todo oscilando. Cada dia é como se fosse um adolescente diferente. E às vezes eu vejo, né, as mães muito perdidas, querendo, né, uma certa maturidade, um certo norte com seus filhos, mas não tem como. Tá? Nesse momento, é neurológico, é biológico. O cérebro está nesse processo de formação. Depois disso, esse período, na realidade, a gente chama esse período dentro da neurociência, que é o período que o nosso cérebro está na maior potência de neuroplasticidade. Então, tudo que acontece na nossa vida, ele tem um impacto emocional muito grande. E já entrando dentro do universo da terapia, né, dos atendimentos terapêuticos, a gente entende o quanto é desafiador, quando a gente está em processo de terapia, tentar lembrar, né, dentro dessa praticamente 25 anos, mais o que a gente traz dos arquivos dos nossos ancestrais, identificar alguns padrões. Então, essa foto que está aqui, ela ilustra muito bem, né, tudo que se passa e tudo aquilo que está no nosso inconsciente, ou seja, inconscientemente, nós só temos acesso, o que está ali inconsciente, apenas entre 5% e 10%. Tá? Então, vamos dizer que 95% do que acontece, de quem realmente nós somos, ele está de forma inconsciente. Tá? E aí, eu vou aqui também trazer uma outra foto. Deixa eu voltar aqui. Nessa outra foto que eu vou abrir aqui, essa aqui, por exemplo, né? Eu vou aqui trazer para vocês quantas personalidades, ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolvendo, né? Em algumas escolas de psicologia, nós vamos chamar isso aqui dos nossos eu, do nosso oposto, ou, muito comum, a gente ouvir o termo de máscaras, ou personalidade. Ao longo da nossa vida, nós vamos criando, né, essas personalidades. E é muito comum, em algum momento, a gente se sentir perdido. Quem realmente a gente é? Então, existe em nós um termo que eu digo, né, que quando a gente está se apresentando para uma pessoa, ou quando a gente está num ambiente, a gente se procura apresentar nesses ambientes e nessas apresentações a nossa melhor versão. A gente cria um personagem e aquele personagem ali, ele tenta ter ali uma consciência de um certo comportamento. Por isso que é muito comum a gente dizer que a gente só conhece alguém convivendo com ela. Por quê? Eu vou usar um termo aqui dos nossos samurais, dos nossos monstros, né? É muito comum o termo dentro do universo terapêutico, a gente chama das nossas sombras. A gente manter elas escondidas. Então, essa foto aqui, ela representa um pouco dessas personalidades. E aí, o nosso grande trabalho, já entrando na questão do desenvolvimento humano, o primeiro momento é a gente começar a nos conhecer. E esse processo de nos conhecer, ele é o grande desafio dentro da nossa transformação. Ou seja, não vai haver transformação, nós não vamos nos transformar numa pessoa melhor enquanto a gente não se conhecer realmente quem é. E o que é esse reconhecer?
é entender que pessoa é essa que realmente habita, né, no nosso porão, nessa consciência que muitas das vezes nós não queremos confrontar com ela. Muitas das vezes a gente não quer ter acesso, a gente não quer olhar para essas partes nossas, porque eu acho que no primeiro momento é muito comum a gente ter uma negação. A gente nega essas nossas partes. E o grande trabalho é justamente a gente começar por aí. Identificar, acolher, compreender. E aí eu vou usar um termo aqui, curar. E esse termo curar, ele parte dentro de um princípio da visão terapêutica. Se eu não reconhecer, se eu não identificar aonde estão minhas fraquezas, não há transformação. E aí a gente pega aqui, a gente chega num momento muito, muito delicado da questão da transformação. Por quê? O grande trabalho, ele é neurológico. Ele vai estar sendo trabalhado a nível de comportamento. E comportamento, a gente já está entrando numa parte da neuroplasticidade. Comportamento são modelos mentais que já estão ali enraizados há muito tempo. Esse é o grande desafio das mudanças. Tá? Outro processo é o nosso inconsciente. Acessar o nosso inconsciente é uma prática muito desafiadora e ela não é uma prática simples. Aí vai entrar a meditação. Depois a gente vai entender a importância da meditação. Tá? Então nós temos identificar os nossos comportamentos e procurar ter uma técnica de mudar esses comportamentos. Então a primeira coisa é eu identificar esses comportamentos. E dentro dessa identificação desse comportamento, uma das coisas que nós temos que desenvolver é a prática do observador. Então, dentro das minhas práticas terapêuticas, de todos aqueles que caminham comigo, né, eu acompanhando ele ali, fazendo uma mentoria de autotransformação, de conhecimento terapêutico, uma das coisas que eu recomendo muito é a gente ter uma agenda. E nessa agenda, o que a gente faz? Né? A gente começa ali no final do dia, pontuar, né? Escrever naquela agenda como foi aquele dia. O que foi que nos tirou do eixo, se naquele dia eu consegui cumprir com os exercícios que normalmente eu passo, a gente vai mais para frente falar um pouco sobre isso. Quais os gatilhos que aconteceu naquele dia que acionou em você esse eu que a gente normalmente gosta de estar escondendo. Então, o hábito de sentar no final do dia, olhar para o seu dia, entender, bem, hoje eu consegui cumprir com as tarefas e com os exercícios propostos dentro dessa minha transformação? Ok, consegui. Então, esse foi um dia que você foi superior aos comportamentos inconscientes. Não, hoje eu não consegui, por algum motivo ali, eu me perdi. Colocar isso na sua agenda e entender quais os gatilhos aconteceram para que você não pudesse cumprir. Esse é um papel fundamental, o que eu chamo do observador, aquele que se observa, para que no dia seguinte eu possa estar mais consciente para não cair, né? não entrar nesse lugar de não conseguir cumprir. Esse processo ele é extremamente desafiador, porque a gente está trabalhando com
comportamentos antigos, olhando para ele, criando novos comportamentos. Então, qual é o processo? Né? O processo é, eu tento anular isso aqui, eu vou amenizando o impacto desse daqui, que sempre me leva para o mesmo lugar. Então, os resultados da minha vida não mudam, porque eu preciso mudar esse comportamento e começar a criar um novo comportamento. Então, literalmente, eu estou fazendo o que a gente chama, dentro da hipnose, de uma reprogramação. Eu estou construindo um novo eu. E essa construção do novo eu, ele não é uma tarefa simples. Tá? E outra coisa, não é a curto prazo. Vamos pensar que você resolveu ir tocar, eu quero aprender a tocar piano. Primeira coisa, você tem que ter um piano na sua casa, ou um teclado, né? O segundo passo é você ter um orientador, ou seja, você vai procurar um mestre, um professor, um facilitador. O terceiro é uma disciplina diária e constante. E aí eu vou até fazer aqui meu slogan, né? O segredo é uma disciplina diária e constante, porque esse é o segredo. Se você todos os dias não sentar no seu piano e praticar o exercício que o professor mandou, você não vai desenvolver. Lembre-se, a gente vai estar na aula de piano uma vez por semana. Nós vamos ter, então, 6 dias na semana que eu tenho que desenvolver uma disciplina. O que a grande maioria vai fazer? Vai acabar desistindo, que é o que acontece muitas das vezes dentro das práticas terapêuticas. Por isso que eu falo que é a longo prazo. Primeiro, o grande desafio, ele vai pegar em dois lugares extremamente desafiador. Criar um novo comportamento é você desenvolver no seu cérebro uma nova conexão. Desenvolver uma nova conexão / neuroplasticidade. Eu tenho que criar novos circuitos mentais para que esse circuito se torne um comportamento natural. Hipnose. Identifico um padrão que a pessoa tem e vamos, através da repetição, da reprogramação, criar um novo padrão, ou seja, um novo comportamento. Vou trazer um exemplo. Se a pessoa ela tem medo de cachorro, né, algo bem simples. Como é que a gente vai fazer para que a gente consiga tirar ou anular esse medo? Ele não desaparece totalmente, tá? Mas ele vai ser anulado. É aquele programa que fica no celular que você deixa ele inativado. Não sei se vocês já viram quando vocês entram lá nas configurações, aquele programa que você não usa, o próprio sistema ele vai deixar ele inativado. Mas ele continua lá. No momento que você clicar nele, ele retorna. No nosso inconsciente, alguns comportamentos ficam dentro desse módulo. Então, a primeira coisa é essa pessoa ter um cachorrinho para ela criar desde pequena. Para quê? Para que essa consciência do medo ela possa ser trabalhada e ela vai ali cuidando do cachorro, ela vai tendo uma relação mais direta com esse cachorro e ela vai entendendo, né? O cérebro dela vai entendendo que aquele medo ele está sendo vencido. E conforme o cachorro vai crescendo e ela vai desenvolvendo esse contato, ela vai criando, tá, uma nova conexão, ela vai criando um novo comportamento. Basicamente, tá? É dessa forma que a gente cria novos comportamentos. Então, a primeira coisa dentro desse observador é: sei aonde está a minha sabotagem, já tenho uma noção onde me perco, e eu preciso, então, estar atento para isso. Tá? Esse universo que eu estou passando aqui para vocês, ele é totalmente um universo terapêutico, psicológico, psicanalítico, a forma da gente transformar.
ok? Essa é a parte, vamos dizer assim, mais lógica. O segundo passo, eu preciso ter uma visão clara sobre o meu futuro, aonde eu quero estar. Sempre coloque um prazo. Eu vou dar um prazo de 5 anos, ok? Então, dentro desse prazo de 5 anos, eu vou estar me organizando para que eu possa chegar nesse lugar. E aqui, eu estou colocando aqui para vocês, né, o ciclo da autossabotagem. Eu encontrei essa ilustração aqui, muito bem trabalhado. Então, eu vou começar aqui, ó, no momento que eu estou no estado de observação, eu vou estar eliminando hábitos ruins para compensar. O que acontece? Vou trazer o exemplo de tocar o piano. Quando a gente senta ali para tocar para tocar esse piano, que nós não temos a habilidade ainda de um músico, aquilo cansa. Vai dando aquela dorzinha de cabeça, a cabeça começa a ficar cansada, o som fica ruim. O que a gente faz? A gente larga aquilo ali, e a primeira coisa que a gente vai fazer para compensar é buscar alguma coisa que dê prazer. Quando a gente fica ansioso por alguma coisa, qual é o nosso hábito? Buscar alguma coisa para comer. Por quê? Inconscientemente, a gente tem um hábito de substituir algo que está desagradável por alguma coisa prazerosa. E o que é mais fácil e o mais comum, teoricamente, é comer. Ou tem pessoas que vão pegar um cigarro, porque me parece que fumar é prazeroso. Aonde que está esse prazer, não sei, mas eles entram num estado ali de prazer. Outras pessoas, elas vão beber alguma coisa. É quando surge a questão da dependência do álcool. Ok? Quando você, aí eu vou avançar aqui um pouco, quando você tem um hábito da prática da meditação, a gente já vai entrar nisso, quando eu começo a perder o meu foco de alguma coisa, eu paro tudo, fecho os olhos e vou para o meu silêncio, eu vou para a minha prática de respiração. Aonde eu vou compensar aquilo que eu não estou conseguindo desenvolver ou entender? Eu não vou para a compensação de prazeres, desejos. Não. Eu vou para o meu centro. Mas isso já é uma prática que eu tenho. E é justamente isso que eu passo para as pessoas que fazem um acompanhamento comigo. Percebeu que está perdendo o teu foco, que alguma coisa ali está tirando você do eixo? Para tudo. Respira. Vá para o seu centro. Não deixa nesse momento, tá? Vamos dizer assim, a tua mente solta. Porque aí você vai ser comandado pelo teu inconsciente. Aquele comportamento que você já tinha de fazer alguma coisa para compensar, você vai fazer. Tá? A ideia é criar um outro comportamento. Nesse momento, eu estou criando o quê? Um novo eu. Aí tem aqui, quando você se critica, repete padrões de sabotagem, né? Você tem objetivos, você fica desconfortável, está aqui, né? Você se sente culpado por não ter feito. Então, assim, uma das coisas também que atrapalha muito é esse sentimento, né, de derrota. Caramba, eu não consegui hoje realizar a minha tarefa. Essa semana foi uma semana que, por alguns motivos que aconteceram, eu não consegui manter a minha prática, ok? Porque eu sempre passo para... Eu vou passar para vocês aqui hoje, né, uma prática diária e constante. Vai ter semanas que vai acontecer alguma coisa, né, que eu não vou conseguir manter aquela prática. Ok, isso faz parte, a gente não tem controle sobre a nossa vida, mas não deixa isso se estender muito tempo. Porque você vai acabar acionando novamente aquele comportamento anterior, tá? Então, eu falei já do observador, o conheça-te, que é a parte mais importante dentro dessa
desse aprimoramento e desse crescimento. E aí é nessa hora que a gente entra com a prática da meditação. Deixa eu buscar aqui. Eu separei aqui. Pronto, então está aqui. Ó. O que acontece com o nosso cérebro durante a prática da meditação? Então, eu vou falar primeiro da questão do cérebro, depois eu vou trazer aqui uma visão e um termo, né, sobre a mente. Falando sobre o cérebro, aí eu vou fazer aquela ponte lá com o pessoal da cultura oriental, quando eu falei que eles, né, têm por evidência, né, por experiência, para se tornar um monge, você precisaria chegar ali entre 5 e 6 anos. Uma idade mais avançada era muito raro, e eles percebiam que havia uma dificuldade muito grande. Só que eles não tinham noção do estudo do cérebro. O que eles tinham era um conhecimento. Então, já era uma prática entre eles, só receber as crianças ali muito jovens. E mesmo assim, essas crianças passavam por testes, tá? Não eram todas. Um exemplo, entravam 10 crianças e dessas 10, só uma realmente conseguia passar por todos os testes para se tornar um monge, tá? Então, não se havia, né, tanta aspirante para monge. Testes haviam muitos queriam ser. E a grande maioria da família, numa forma de dar uma condição melhor para o seu filho, a grande maioria levava as crianças para fazer testes para monge. Na grande maioria das vezes não era uma aspiração da criança, mas sim porque sabia que no mosteiro eles teriam um lugar mais adequado, uma alimentação melhor, uma educação melhor, né? Era como se fosse ali tentar dar uma vida melhor para o seu filho. Só que havia os testes, né? Para que eles pudessem realmente, os monges reconhecessem que ali haveria realmente ali uma alma, né, com essa aptidão para ser monge. Então, não era todas, se entrasse 10, as 10 se tornariam monge, não, tá? No final, 1 ou 2 realmente seguiria esse caminho do monge. Eu acho que na década de 80, se eu não estiver enganado aqui agora, se não me falha a memória, houve uma tentativa, tá, de convidar um monge num congresso de neurociência, isso lá nos Estados Unidos, para falar sobre meditação. Um grupo de cientistas e neurocientistas, ali na época já estudando, né, alguns comportamentos, a nível de comportamento, levaram, e claro que não foi aceito, os organizadores não aceitaram, até porque não havia comprovação científica, não se havia tecnologia, como nós temos hoje, para isso. Então, houve várias outras tentativas e a coisa não foi muito, mas na década de 2000 para cá, com o desenvolvimento das tecnologias, foi feito, então, tá, essa experiência de ter ali na hora que o monge estava em meditação, havia, né, aparelhos ligados no cérebro dele, e eles pôde comprovar ali, né, na prática, né, naquele momento, todos os efeitos que traziam no cérebro, áreas do cérebro que eram ativas. Então, nesse momento, então, a ciência começou a olhar para isso, e cientistas ligados a esse universo da neurociência, né, e da neurologia, começaram, então, a estudar a nível científico qual o efeito das práticas de meditações para o cérebro. Tá? A nível científico, por enquanto, eles só querem saber desse processo científico. Eles não querem saber sobre outro termo, porque no Oriente, a prática de meditação está vinculada às práticas teoricamente filosóficas /
espiritualidade, esotérico, místico, mágico. Então, isso é uma prática dentro da ciência, esse é um processo natural entre eles, para que não haja, né, essa confusão, né? O que é ciência que eu posso comprovar cientificamente, né? E aquilo que eu não posso comprovar cientificamente fica ainda naquele lugar da metafísica. Sim, pode ser, mas como é que a gente comprova cientificamente? Dentro desse universo precisa ter comprovação. Eu acho isso assim muito válido, tá? Em relação àquilo que realmente é verdade e aquilo que é apenas por experiência. Eu acho válido ter essas comprovações científicas. Então, aqui, eles entenderam que quando a pessoa senta para meditar, essa prática da meditação de estado de consciência, então, o primeiro exercício é estar aqui agora. Tá? Estar aqui agora significa que meu cérebro não está, os meus pensamentos não estão lá no passado, revivendo, pensando naquilo que já aconteceu, e nem está numa ansiedade lá no futuro, como vai ser o dia de amanhã. Eles entenderam que o cérebro, nesses estados, nesses módulos, acessa, tá, parte do cérebro que está associada ao estresse. Então, eles começaram a entender o seguinte: bem, quando se senta, que se fecha os olhos e observa a respiração, essas áreas que estão ligadas, né, a áreas mais tensas do cérebro que geram a ansiedade, que geram o estresse, há uma diminuição muito grande dessas atividades. E quando ela começa, então, a observar a respiração, esse foco da respiração, ela vai diretamente para a parte frontal do cérebro, que é o córtex pré-frontal. A área é essa, responsável pela nossa inteligência, pela nossa criatividade, já associada hoje à paz, à compaixão. Por quê? Pessoas que têm por hábito, tá, ser mais amorosa, ser mais alegre, ser mais próspera, eles identificaram que essa área do cérebro são áreas mais ativas, há uma concentração maior de atividade nessa área. E pessoas que apresentam, né, vários pensamentos e comportamentos mais estressante, está sempre reclamando de tudo, está sempre com alguma baixa de autoestima, problemas neurológicos, essa área do cérebro frontal, ela é muito pouco ativa. Tá? Então, depois, eu não vou me estender sobre isso aqui, existem vários artigos científicos, né, tratando de várias patologias a nível de doenças neurológicas dentro da área da meditação. Tá? Então, aqui nós temos, né, a ativação do estímulo do foco, que é a parte frontal, diminuição do batimento cardíaco, desativação do sistema de luto ou de fuga, que é justamente, né, o sistema simpático, que é o estado de estresse. Quando a gente entra em estado de estresse, bem, tudo começa com estresse, esse estresse começa, a equação é essa, tá? A montagem, teoricamente, é essa. Primeiro você começa a ficar estressado com a sua vida ou qualquer situação. Aquele estresse começa a te gerar um estado de ansiedade, tá? Esse estado de ansiedade, ele começa a prejudicar a sua qualidade de sono. Daqui a pouco, o teu sono, ele está um sono picotado e você está dormindo pouco, acordando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não consegue mais dormir, e começa a entrar no módulo de pensar na sua vida, ok? Se você não está dormindo, neurologicamente, você não está recuperando a sua energia cerebral, que é responsável, né? O cérebro, biologicamente, organicamente, ele é responsável, cara, pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso. Você começa a tomar decisões erradas, você perde a paciência. Nisso, você vai estar desequilibrando o teu sistema da glândula pineal. A gente já teve encontros aqui falando sobre a importância dessa glândula, desequilibrando a glândula pineal, que é a glândula que gera ali
justamente a melatonina, e a melatonina é um hormônio importante para a reparação da nossa saúde orgânica, vai desequilibrar todo o teu sistema endócrino. E aí começa, tá? Primeiro, aquela depressãozinha leve, né? Perdendo a motivação, já não arruma bem a casa, já não está se olhando para o espelho e se sentindo bonito, bonita, já não cuida mais da tua saúde, a alimentação começa a comer qualquer coisa, cadê outro sintoma, né? Na hora de sair, pô, mas tem trânsito, ir para lá, melhor ficar em casa. Aí começa a pegar filmes que tem a ver um pouco com o seu comportamento, filme de tristeza, filmes mais violentos, né? Não vai ver filme de amor porque vai chorar, então evita ficar vendo filmes românticos. Aí começa a ver noticiário, vai para as notícias, começa a acompanhar a política, porque tem que justificar por que você está daquele jeito. São padrões, tá? Eu voltando lá para os comportamentos, são padrões comportamentais, tá? Aí daqui a pouco já não está mais saindo de casa, aí começa a achar que o mundo lá fora é perigoso, então é melhor ficar dentro de casa, né? E eu começo a ver as notícias para justificar não estar saindo de casa. Não, mas lá fora está violento. Você vai entrando no universo, eu tenho até uma foto aqui, né? Eu tenho um encarte aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Está aqui, ó. Você vai entrando no universo que o mundo começa a ficar cinza. O mundo começa a ficar extremamente perigoso. E os filmes que você vai assistir, os noticiários que você vai assistir, vai reforçando isso, fora as novelas, né? As novelas, então, vão potencializando aqueles arquétipos, aqueles personagens que a gente falou lá no começo, que nós temos vários personagens. Então, você vai envolvendo o seu cérebro dentro desse universo, e isso vai gerando para você uma confirmação de tudo aquilo que você acha há uma verdade por trás daquilo ali. Então, você começa a entrar no seu imaginário, ao invés de você criar na sua mente aqui, né? Ter estímulos de coisas mais coloridas, você começa a ter estímulos de coisas mais escuras. E aí, daqui a pouco, está tomando um remedinho para dormir, está tomando um remedinho para se sentir melhor, dores pelo corpo. Enfim, gente, vai entrando no universo, vai criando um emaranhado, né? E outra coisa, começa, então, a entender também que não precisa de ajuda. Não, mas eu estou bem, que fazer terapia? Porque a terapia hoje, ela ainda tem aí uma crença que fazer terapia é só quando você está doente mentalmente. Sim. Atendimento terapêutico, ele está em 3 universos, tá? O hospitalar, que é aquele que você já está com um psiquiatra tomando medicamento, então, se bobear, tu vai parar no hospital, o médico vai te passar os remédios, tá? Mas o remédio, ele é ali para te tirar da crise, é para modular alguma coisa, não é para ser, tipo, teu companheiro pro resto da vida. Então, tu tem que fazer terapia, para você conseguir sair desse universo que você criou, para você deixar os remédios, porque os remédios têm sequelas, tá? O cérebro vai entender que aquilo ali não é natural. E aí ele vai rejeitando, daqui a pouco você volta lá no médico, vai estar tomando, ele vai estar trocando de medicamento, né? E você vai ficando todo intoxicado. Outro processo de fazer terapia é quando você começa a perceber que você não está feliz. Você está sem motivação. Então, antes de chegar para o psiquiatra, esse é um momento. Então, tipo assim, procura ajuda. Escuta as pessoas dizendo, pô, cara, tu tá diferente, tu tá sem paciência, você tá estranho. A maioria das pessoas negam isso. Ainda vai brigar com outra pessoa, tá? Então, esse é o caso clínico. Ele ainda não é hospitalar, ele é clínico. Mas, se não tomar conta, vai partir lá para o outro. Daqui a pouco tem tempo. Além da terapia, vai precisar dos medicamentos mesmo pesados. Na parte clínica, tá? Floral, homeopatia, né? Retiros espirituais, fazer um curso de autoconhecimento também ajuda. Então, são mecanismos, práticas de meditação, são mecanismos ali que vai impedir, né, de você partir para a parte mais hospitalar. E o primeiro, que muita gente não faz, né, é autoconhecimento.
pô, ó, eu quero me conhecer melhor, eu quero mudar os resultados da minha vida, pô, o cara sabe assim, pô, tô trabalhando, tô legal, pô, a vida tá legal, mas eu queria ter uma vida mais confortável, eu queria ir para um outro nível, queria ir para um outro patamar. Essa é a parte também que é de autoconhecimento. Então, é uma mentoria de autoconhecimento. Existem 3 momentos de se buscar. Tá ok? Então, na parte voltando aqui para a nossa prática da meditação, a mais comum hoje é o que eles chamam da meditação consciente. Estar aqui agora, estado de foco, estado de presença. Tá? Isso é uma prática assim, muito simples de se fazer, baseado dentro de um processo científico, comprovado cientificamente. Essa prática é uma prática de você sentar, simplesmente, não tem horário, qualquer horário seria. O importante é que você pratique para começar, e começar ali no mínimo de 15 a 20 minutos. Você vai fechar os olhos e vai apenas observar a sua respiração. Dentro dessa prática, você pode botar alguma coisa para te ajudar, para te guiar. Uma música ou uma meditação guiada. Super válido. O primeiro passo é esse. Eles chamam isso hoje de mindfulness, estado de estar presente. Para começar, o mais simples é esse, tá? Quando a gente for falar aqui de meditação, que é algo mais profundo, está no outro nível, outro patamar, o tempo é de 45 minutos a 60 minutos todos os dias. Ok? O mais simples é esse. Comece, aqueles que não têm o hábito da prática da meditação, comece todos os dias, tira ali um tempinho, 15 minutos a 20 minutos. Eu sempre recomendo, tá? Para quem está começando, acordou ali de manhã, antes de tomar o café, senta, 15, 20 minutos, antes de dormir, para preparar o teu cérebro, se você está naquele estado que o sono já está um sono que ele não tem qualidade. E durante o dia, quando você perde ali o seu foco, alguma coisa deixou você mais chateado, você senta e vai fazer isso. E na hora de dormir, para melhorar a sua qualidade de sono. Tá? Esse, assim, seria os termos mais simples dentro desse processo. De sentar e utilizar. Esse é o recomendado hoje sobre práticas de meditação mais simples. Ok? Como eu uso a prática da meditação para as mudanças de comportamento? Aí eu já vou entrar dentro de um processo mais terapêutico. Tá? É uma das ferramentas que eu passo para as pessoas que eu estou aqui acompanhando elas. Então, vamos entender aqui. Primeira coisa, para que haja mudança de comportamento, para que você possa criar um novo eu. Primeira coisa, as bases são desenvolver o observador, ter aquela agenda de observar seus padrões, aí a gente vai entrar no módulo Conheça-te, conhecer os seus padrões, identificar as suas fraquezas, aonde estão os seus sabotadores, e começar a criar um trabalho ali de amenizando, tá, esse comportamento. Segundo momento, extremamente importante, e sem ele não há transformação, é a sua qualidade de sono. Sono. Precisamos ter, tá, um horário de 7, no mínimo 7. Um pouquinho mais do que isso, 8, 9 horas, vai depender muito do organismo de cada um. Menos do que 7, a nível cerebral não existe, tá? Aí eu vou estar falando dentro de um termo científico, comprovado.
Ah, mas eu só preciso de 3, 4 horas. Não, essa conta vai chegar quando você tiver com a maior idade, ok? 7 horas. Então, quando se trata de cérebro, cérebro é treinamento, você pode treinar seu cérebro para que isso possa chegar a esse termo de 7 horas. Por quê? Voltando aqui no processo da importância do sono, primeiro, sono ele é reparador, por isso que a gente fala que sono é remédio. Por que 7 horas de sono? Porque é um momento, é uma quantidade de hora adequada para que esse hormônio que a pineal produz, que é a melatonina, a gente possa ter uma quantidade considerável. Pesquisam, demonstram, tá? Já fizeram estudos, já comprovaram isso, que a partir ali dos 35 anos, a nossa produção de melatonina ela vai caindo, tá? E quando a gente chegar a 80 anos, nós só vamos estar produzindo, acho que no máximo de 30, acho que de 30 a 35 a 25%, vai depender de organismo para organismo, de produção de melatonina. Ou seja, quando a gente é jovem, quando a gente está ali na faixa dos 25 até os 30 anos, vamos botar aqui, né, a gente produz ali vamos botar aqui uma escala, né, de 1 a 10, a gente está produzindo 10 é 100% da nossa melatonina. Tá? Por isso que o jovem, quando acorda de manhã, está ali, né, maior potência, cheio de vitalidade, a vida é uma aventura e vambora, aquela coisa toda. Conforme os anos vão passando, vai caindo gradativamente, ou seja, quando a gente tiver com 70, 80 anos, a gente só está produzindo 30% da nossa melatonina. E aí o velho fica ranzinza, o velho fica mal, porque o cérebro, um dos hormônios principais para regular ele, para trazer vida, né, vitalidade, para trazer felicidade, para ver a vida ainda, né, mesmo na maioridade, um mar de rosa, não tem. Não tem porque não tem. Na verdade, não consegue ver porque não tem essa substância. Por isso que eu falo tanto, né, da importância da ciência. Então, o que a ciência já entendeu? Você pode suplementar. A suplementação de melatonina, ela pode levar esse nível para 50% a 60%. Não vai chegar a 100%, não tem como. Mas de 50% a 60%, isso é possível. Ou seja, você não perde tanto. Então, olha só, a partir dos 35, já vai caindo, tá? Eu suplemento a minha melatonina. Então, toda noite, eu estou utilizando. César, mas você não dorme bem? Sim. Você tem problema de dormir? Não, não tem problema de dormir. Mas, o que acontece? Mesmo eu dormindo bem, 7 horas, às vezes 7 horas e meia, 8 horas, tá? E o que é se dormir bem? Tá? 10, 10 e meia, no mínimo. Não dá para passar disso. Tá? É raramente 11, 11 e meia, muito raro isso aí, esporadicamente. Por que 10 horas? Porque a melatonina ela é produzida através da pineal enquanto à noite. Não é eu fecho, eu acordo meio-dia, mas meu quarto está todo escuro. Esquece, bobagem. Tá? Essa glândula, ela trabalha, já pega aqui uma outra aulinha aqui que eu já dei, essa glândula trabalha diretamente com o campo magnético da Terra. Tá? Então, escureceu, esse campo muda. A melatonina está conectada. Esse é o módulo que a gente está conectado com o planeta Terra. Tá? Tem outros estudos aqui que eu já falei sobre isso. Não vou repetir aqui agora. Então, amanheceu, 5 horas da manhã está claro, ou seja, a minha produção de melatonina, por estar amanhecendo mais cedo, está diminuindo o tempo. Por quê? Amanheceu, clareou, a pineal muda, tá? O sistema bioquímico. Já vai trabalhar outras substâncias bioquímicas porque eu preciso acordar o cérebro. Então, melatonina, aquele módulo de relaxamento profundo, de restauração do corpo, tem todo um processo. Depois estudo o efeito da melatonina. Tá? Quem quiser se aprofundar mais sobre isso. Ou seja, e quando chegar o verãozão mesmo, nós temos os dias são mais claros, a incidência de sol é maior,
Então, o dia fica mais longo, ou seja, a noite está mais curta. No inverno é o contrário, as noites são mais longas. Então, a produção também de melatonina no inverno, ela é muito maior do que na época do verão. Então, eu preciso aproveitar a quantidade de horas noturna, ok? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Ou seja, independente de eu dormir 7, 8 horas, tá? Organicamente já não se produz mais a quantidade de melatonina de quando a gente é jovem. Então, eu suplemento. Aí você tem que procurar um endócrino direitinho para você saber qual é o seu. Existe um protocolo básico. Depois eu posso até, quem tiver interesse, eu passo para vocês. Ok? Pronto. Eu dormi bem quando eu acordar de manhã, a minha primeira tarefa que eu faço, né? Eu já, no meu caso, já acordo, vou ao banheiro, aquela coisa toda, já vou para o canto que eu tenho aqui, sento e fico em silêncio. Por quê? Eu vou trazer de novo aqui a analogia do celular. Quando eu boto meu celular para carregar, eu tenho o hábito de desligar o meu celular totalmente, ok? Coloco ali na bateria para carregar, vai acender a luzinha e ele está carregando. Ponto. Quando eu vou ligar meu celular, a gente percebe que ele leva um tempo para acionar os programas. Alguns programas, um exemplo, o WhatsApp você não consegue abrir. Ele precisa de um tempo. O Telegram, o Instagram, ele não abre. Ele vai precisar de um tempo. Então, vem lá escrito, atualizando. É questão de segundos, mas ele está atualizando. O nosso cérebro é a mesma coisa. Tá? Para dar sentido, para dar continuidade ao nosso dia a dia, o meu cérebro precisa se conectar com o dia anterior, qual foi as minhas programações do dia anterior, para fazer sentido para começar um novo dia. Ou seja, em termos de mudar comportamentos, criar um novo eu, assim que eu acordo, para quem está começando, acordou, já senta, já entra no estado de silêncio. Eu preciso interromper, naquele momento, eu me conectar com o eu antigo. Eu estou criando um novo eu. Para quem está começando, bom, uma música específica. Normalmente eu sempre mando uma música específica para as pessoas que eu acompanho. Começa a ouvir aquela música. O cérebro, em vez de ele começar a se conectar com o meu eu do dia anterior, ele vai se conectar com a música. E ele se conectando com a música, isso está criando neuroplasticidade. Ou seja, o primeiro momento, eu tenho que interromper o meu eu antigo. Vou fazer minhas práticas de meditação. Normalmente, eu vou enviar também um áudio, ou seja, meu, ou de um profissional que eu acho que é interessante, de boas mensagens motivacionais. O cérebro está em estado alterado de consciência, ele ainda não se conectou com o eu antigo, e nesse momento eu estou criando e trazendo novas informações. O que eu estou criando? Estou criando um novo programa. Esse detalhe foi um detalhe que, assim, eu desenvolvi. Isso aí eu não estudei, não. Eu fui criando, de cada estudo que eu fiz, eu descobri alguma coisa. Porque na hipnose, a gente precisa sair de um estado, que é o estado de consciência. Aqui agora todos nós somos conscientes. Tá? Quando eu paro, saio desse estado de consciência, olho para a minha respiração, eu estou querendo acessar um estado mais profundo. Mas como o cérebro já acordou, já está ativo, nesse momento nós não vamos conseguir fazer isso. Por quê? Porque, olha a hora, vamos supor, eu acordei 6 horas da manhã, então já tem umas 4, 5 horas que eu já estou aqui acordado, teoricamente. O cérebro já está ativo. Para que eu volte para o módulo inativo conscientemente, vai dar muito trabalho. Mas quando a gente está acordando, nós estamos vindo de um estado profundo de não atividade da consciência para ativar a consciência do dia, né? Desse eu mais consciente.
Nesse momento, tem uma janela de oportunidade. Nós saímos do inconsciente, passamos pelo pré-consciente, essa é a janela de oportunidade, tá? Vamos chamar que aquilo ali é uma frecha. Imagina assim, a janela ela não está totalmente fechada, ainda tem uma frechinha ali de luz. Se nesse momento eu crio ali uma prática, eu estou colocando para o meu inconsciente novas informações. Para isso, 15, 20 minutos já ficou pouco. Tu vai gastar aí no máximo uns 40 minutos, de 30 a 40 minutos fazendo toda essa prática. E aí, terminei isso, ok? A partir dali, então, eu vou começar meu dia. Aí sim, eu comecei o meu dia. Estou criando um novo eu, aquele anterior, tá? Eu estou procurando anular ele. E aí, quando eu vou voltar de novo, né? Lá naquela frasezinha, né? Disciplina e constância. Essa é uma prática que tem que ser feita diária e constante. E aí a gente vai precisar de paciência, porque isso não vai ser com 1 ano, você vai ver diferença, com 2 anos. Para as grandes mudanças na nossa vida, realmente, né? Você vai levar muitos anos. E é justamente nessa contagem de tempo que as pessoas começam a desistir, porque todo mundo hoje vive num estado, né, de tudo tem que ser para ontem. Ok? Então aqui tem essa foto, eu achei ela super bonita, né? Tem a imagem aqui do campo magnético ali, né, do nosso campo áurico. Ele representou aqui, né, toda a ativação do cérebro, ok? Aí ele traz também, né, essa consciência na altura do coração, ficou muito legal aqui. E a gente agora, então, vai falar sobre uma outra ferramenta extremamente importante, que é a ferramenta da prática de respiração, também conhecido como práticas de pranayama. A ciência da respiração e a ciência do pranayama. Tá? Então, deixa eu buscar aqui. Essa foto aqui também é super bonita, né? Fala dessa consciência aqui do nosso cérebro. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou falar sobre a ciência do pranayama. Então, deixa eu voltar. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Essa foto aqui vai nos ajudar a entender a ciência do pranayama. Então, o nome prana é energia, yama, né? Vem em vários termos, né? Vitalidade, respiração consciente. E aí existe uma diferença de respiração consciente e respiração fisiológica. Nesse exato momento, a gente está respirando fisiologicamente. Nós não estamos observando a nossa respiração. E aí, qual é a grande sacação disso, que ainda cientificamente ainda não foi comprovado, mas acredito que um dia, se houver interesse, deles estudar mais profundamente e ver os efeitos da respiração do pranayama. Na realidade já tem, tá? Na realidade já tem pesquisas mostrando, né, como está o cérebro numa respiração fisiológica natural, como a gente está aqui agora respirando, e como o cérebro fica quando a gente entra num processo respiratório mais consciente. Muda
Então, na Índia, se diz o seguinte, principalmente dentro do yoga, nas práticas de meditação, quando eu sento e começo a observar a minha respiração, nós estamos nos conectando com esse prana vital. E esse prana vital há uma conexão direta com a nossa consciência mais divina, com a nossa consciência mais de alma. E aí, o que a neurociência fez uma vez com esse grupo que estuda sobre meditação? Eles observaram que quando a gente faz uma prática respiratória, um exemplo, nesse momento, feche os olhos, você vai inspirar profundamente pela narina, puxando o abdômen para dentro. Sustenta, conta de 1 a 5, pulmão cheio. Solta suavemente pela narina. Mais uma vez. Respira. Você, nesse momento, está oxigenando o seu cérebro. E quando se faz essa respiração mais profunda, junto com uma certa consciência, várias áreas do cérebro, somente a parte frontal do cérebro, ela é ativa, ou seja, a respiração está criando neuroplasticidade. E uma outra coisa que os neurologistas dizem é o seguinte, que quando você faz essa respiração pela narina, existe uma via que capta a nossa narina passando no centro do cérebro, pegando uma glândula chamada amígdala, que está ligada à nossa natureza emocional, e ela liga direto ao centro do cérebro. E o que está no centro do cérebro? A glândula pineal. Ou seja, essa oxigenação que a gente está fazendo, ela leva esse fluxo do prana direto para o centro do cérebro, onde ativa a glândula pineal. A glândula pineal está justamente no centro do cérebro. Indo para a ciência do yoga, prana é energia vital. Então, prana é o fluido da luz solar, mais o prana que vem da terra e de todo o vegetal que está à volta do local onde você se encontra. Esse prana é um prana poderoso, a gente chama isso de energia. Eu preciso me energizar. Então, eu preciso renovar o meu prana. Há um estudo que diz, tá, que as pessoas com uma certa idade, vou colocar as pessoas mais idosas, que vai perdendo a sua vitalidade com o passar do tempo, se essas pessoas começarem a ir para um lugar onde tenha terra, floresta, campo, a vitalidade dela aumenta, a sua saúde melhora e a vida dela se torna uma vida de maior qualidade, ou seja, ela tem uma qualidade melhor de vida. Pessoas que são uma certa idade ou doentes, que ficam dentro de casas, apartamentos envolvidos onde só tem concreto, essa melhora não acontece, pelo contrário, ela acaba piorando. Por quê? Porque ela não tem como renovar a sua vitalidade. Isso também já é uma pesquisa feita. Então, quando a gente se sente muito fraco, aquela fraqueza sem, né, que você fica ali perdendo, vem uma fraqueza, chega, parece até que tu vai desmaiar aquela coisa toda, significa que teu vital, essa energia vital, ela baixou muito. Por algum motivo, essa energia vital baixou muito. Tá? Então, uma das contribuições que o pranayama nos traz, isso vem dentro ali do conhecimento e da mitologia e da medicina Ayurveda, é a gente, assim que acordar de manhã, eu, graças a Deus, hoje aqui eu moro numa região de campo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, que eu vou meditar de manhã, é abrir as minhas janelas para que esse ar puro entre no ambiente que eu estou, e eu então vou fazer meus pranayama com esse ar puro. Chega a queima a narina de tanta vitalidade. Tá? Ou seja, isso traz um estado alterado de consciência.
E aí, se eu volto lá, criando um novo eu, e para criar esse novo eu, preciso anular os padrões anteriores, o padrão antigo do dia seguinte. Se eu ainda entro na meditação, e antes de começar minha meditação, eu faço uma prática de pranayama, uma prática de respiração, eu estou também gerando estados alterados de consciência. Então, quando eu junto o pranayama, junto com a meditação, eu tenho uma segunda ferramenta extremamente poderosa, que gera também neuroplasticidade. Além de gerar neuroplasticidade, é um alimento para o cérebro, além daquilo que a gente come. Os suplementos adequados para o cérebro. Tá? Água de qualidade, muita água, sono e o ar que você respira. Então, aqui eu já contei 5 alimentos que potencializam o nosso cérebro. Essa é toda a parte orgânica. Respirei, fiz ali um exercício pranayama, depois eu vou passar aqui para vocês antes de eu terminar. Tá? Entro no meu estado de silêncio. Aí, esse estado de silêncio, eu já tenho que estar naquele universo, ali naquele patamar de 45 a 60 minutos. Nesse estado de silêncio, de 45 a 60 minutos, o nosso cérebro vai entrar ali numa frequência mais zen, que são as frequências mais raras da gente chegar. Eu, como praticante de meditação, sei lá, 40 anos, ou até mais, não é todos os dias, escute isso, não é todos os dias, na minha prática de meditação, que eu consigo entrar no estado zen de meditação. O que é o estado zen de meditação? É aquele estado do silêncio. Eu fico no estado de silêncio. Um estado onde não parece que não existe nada. Apenas cores, uma sensação de leveza, um estado de paz, de plenitude, no qual, assim, eu não preciso de nada. Está tudo bem. Está tudo em paz. Não é todos os dias que eu consigo atingir isso. E olha que eu jogo ali 40, 60, 120, às vezes dá 1h30 de prática. Quando a gente entra nesse universo, quando a gente entra nessa frequência, é nessa frequência que se encontra o estado de potencialidade pura. O que é esse estado de potencialidade pura? Dentro da física quântica, eles falam sobre a cocriação. Que nós podemos cocriar nossa vida. Sim. Dentro das minhas experiências, dentro de tudo aquilo que eu estudei e venho estudando ainda, em algumas mitologias, mais considerada mística e esotérica, vamos colocar assim, que são estudos de povos celtas, druidas, egípcias, são mitologias. Mitologia / ciência. A filosofia é uma ciência? Sim, a filosofia é uma ciência. Só que ela fica muito ali no universo da metafísica. Porque cientificamente ninguém se interessou muito em estudar o que aqueles homens traziam, o que aqueles homens compartilhavam entre seus discípulos. Até agora, a única coisa é meditação. Porque um cientista foi lá na Índia, viveu uma experiência e viu que a depressão dele estava melhorando, que ele estava dormindo melhor. Falei, cara, acontece alguma coisa nessa prática aqui na Índia. Ficou lá 2 meses fazendo yoga e viu que mudou. Já não estava mais tomando os remédios. Falei, pô, tem alguma coisa aqui. Ele pega esse exercício, leva, volta lá para os Estados Unidos, cria lá um laboratório, estrutura patologias com as práticas. Antes, como era a pessoa, faz exame, ressonância da cabeça, de tudo, aquela coisa toda, coloca essa pessoa no programa, o mesmo grupo com a mesma patologia vai fazer o tratamento tradicional. E no período de 6, 7 meses, qual foi
o resultado daquelas que praticaram, o exercício que ele passou. Cara, mudanças fantásticas. Opa, tem alguma coisa aí. Ele já vai lá, vai patentear. Opa, isso aqui é um artigo, tá? Enfim, fulano de tal, não sei o quê. Aí surge atenção plena. Pronto. Hoje está difundido aí na área da saúde, todo mundo, pô, senta. Eu estou falando aqui de algo muito mais profundo, que, teoricamente, a neurociência não vai querer se aprofundar nisso. É nesse estado zen, nesse estado da não-mente, a gente vai ouvir esse termo no budismo, da não-mente, que é o momento de você olhar para a sua vida e se projetar aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Você precisa se ver. Você está no estado de cocriação. Na mitologia dos povos nativos, principalmente do xamanismo, né, existe um arquétipo que a gente chama do arquétipo do visionário. O arquétipo do visionário, dentro da visão, trazendo para um universo mais universitário, psicológico, né? Jung, então, trabalhou muito com esses arquétipos, Jung bebeu dessa fonte das mitologias orientais, ele vai chamar isso de um arquétipo do cor-criador. Sim, nós somos responsáveis pelo resultado da nossa vida, onde nós nos encontramos nesse exato momento. Só que a grande maioria faz isso de uma forma inconsciente. E a grande maioria, se olhar para a sua vida, tenho certeza que vai ver, caraca, minha vida não está confortável. Está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que está me corroendo por dentro e não está legal. De cada 10, 8 vai ter um desses pontos que eu acabei de falar. Ou seja, vamos dizer que, né, não estou aqui dizendo que a minha vida está 100%, não. Não é isso. Eu digo hoje que a gente consegue chegar a 80%. Eu bati aqui os meus 60%. O que eu tenho para frente são projetos pessoais, sonhos. Mas a nível de ter uma vida confortável, ter paz de espírito, saúde, uma prosperidade, né, que me dê uma base, que me dê ali uma tranquilidade, ok. Não existe dúvida em relação ao meu caminho, o que eu quero, onde eu quero estar e como eu vou fazer para chegar. Não, isso não existe. O que existe hoje é um processo de construção para que eu possa bater aqueles meus 80, sem, por enquanto, até agora, eu não vou dizer que 100%. Não, mas 80% a gente consegue chegar. Isso é eu hoje falando. Pode ser que quando eu tiver com meus 90 anos, eu possa mudar esse meu termo. Por enquanto, eu vou ficar aqui nessa porcentagem de 60%, de 80%. Ou seja, entrando nesses estados mais profundos, esse é o estado da cocriação. Esse é o estado da conexão. E aí é nesse estado que você está na consciência, que eu chamo da mente. Cérebro é uma coisa, cérebro é toda essa parte orgânica que a gente falou aqui. Mente é uma consciência. Que a ciência já, somente a física quântica já fala sobre isso. Eles chamam isso de campo. Ou a consciência de Deus, a consciência divina. Dentro da... Quando a gente fala que o nosso... Né, que nós estamos conectados com o campo magnético da Terra, e esse campo magnético tem uma consciência, se eu não estiver enganado, século XVII ou século XIX, alguma coisa assim, Descartes, que era também um médico, quando ele chega na glândula pineal, naquela época, por não ter tantos recursos, ele chamou essa glândula da conexão com a alma. Só existe uma função para essa glândula estar no centro do cérebro. Ela nos conecta com a parte alma, com a parte de Deus. E é justamente isso. Qual é a função dessa glândula? Ela é a antena que faz a conexão entre cérebro
Mente está no mundo das ideias, está no campo da imaginação, com a mente divina, o nosso eu maior. Jung chamou essa mente do self. Ou seja, há várias referências. E eu tenho uma aula aqui que eu já dei falando sobre as quatro naturezas principais e a tríade. As três consciências acima, que é o quaternário e a tríade. No quaternário eu falei sobre a natureza mental, emocional, orgânico e essa natureza que nos liga. Né? Quando eu falei mental, mente e cérebro. E essa quarta natureza que nos liga ao nosso self. Quando você senta, que você se observa os seus padrões de comportamento, quem é esse observador? Quem observa quem? É essa consciência. Que consciência é essa que habita esse ser? Da onde vem a inspiração de um poeta? Da onde vem a inspiração de um compositor? A ciência, a neurociência, os neurologistas não conseguem explicar isso. Mas já foi feito uma experiência? Sim, já foi. Já pegaram uma vez, pegaram um compositor lá, um poeta, um escritor, e na hora que ele estava escrevendo, a parte frontal ficava mais acesa, ficava mais ativa. Mas isso não significa que todos vão sentar e vão escrever uma poesia, vai compor uma música. Não. O que ativa organicamente é essa área, porque essa área era da criatividade. Mas de onde vem essa fonte? Aonde ele se conecta? Como é que ele consegue, né? Um compositor, como é que ele consegue captar essa harmonia? Eu sou uma pessoa que eu escrevo letras. Eu não sou de escrever música. Música é harmonia. O meu é letras. Me vem, do nada, começa a se formar. E aí eu preciso ficar em silêncio, me conectar profundamente, para que eu possa entender o que é aquilo ali. Às vezes eu sonho. Eu tenho que acordar de noite. Agora sim, antigamente era gravador. Agora eu pego meu celular, tem um aqui que ele fica ligado, e pego aquela letra que veio ali e gravo, para depois a gente transformar numa música. Mas de onde vem isso? O cérebro organiza, mas vem de uma outra fonte. E é essa mente que capta essa fonte. Então Sócrates, que foi um grande filósofo, ele dizia, né, sobre o mundo das ideias. Ele já tinha essa consciência. Claro que ele bebeu da fonte egípcia, a fonte oriental. Que enquanto está no mundo da ideia, tudo é perfeito. A imperfeição está quando está no mundo dos homens. Então ele dizia que Deus estava no mundo das ideias. E quando o homem ia falar sobre Deus, as interpretações já atrapalhava tudo, porque vinha a imperfeição. As mitologias mais antigas, a nível de ser humano, tá? Todas elas falam, muito parecido, que o que predomina nessa dimensão humana no qual nós nos encontramos é o caos. 90 e poucos por cento é caos, confusão, escuridão. Pouco por cento, 5 a 10% é luz. Mas essa luz tem um poder monstruoso de anular, quase que por completo, a nossa escuridão. Então, que luz é essa que esses seres estavam falando? Por que predomina em nós a nossa parte mais obscura? Por que quem comanda nós é o que está inconsciente? É aquela versão que a gente quer esconder de todo mundo.
Porque o que predomina em nós é o caos. Não é a organização, não é a nossa melhor versão. A gente se esforça diariamente, constantemente, para a gente trazer para o mundo a nossa melhor versão. Por isso a disciplina. Então, para a gente finalizar essa parte, eu vou passar uma técnica de respiração, que ela é uma técnica de respiração que a gente usa toda vez que a gente começa a perder ali o nosso foco, para ansiedade, para quando você começa a ficar mal, que você começa a ficar triste com alguma coisa. Vamos fazer aqui junto. Primeiro, esteja consciente no que eu vou estar falando. Feche os olhos. E quando você inspirar profundamente, você vai projetar o abdômen para fora. Enche a barriga. Conta de 1 a 5, cheio. Contou 5, solta suavemente pela narina. Vazio 5. Mais uma vez, enche. E solta. Você vai repetindo. Fica um instante nessa respiração. Cheio, vazio. Você vai quietando, você vai acalmando. Agora traga sua consciência para o centro da testa. Olhe diretamente para esse ponto. Muito bom. Suavemente vai abrindo os olhos. Vamos retornando. E é isso, gente. Vamos agora para o nosso bate-papo. E vou deixar agora em aberto para a gente estar trocando as nossas, tirando nossas dúvidas. Agradeço tantos esclarecimentos e ajuda. César, está me ouvindo? Sim, Ivan, fale. Eu agradecer aí essa mensagem aí, que foi muito boa, e dizer que talvez a falta de dúvida é porque nós já vivenciamos todas essas verdades aí que você falou, né? Então, quando a gente já vivenciou, qual é a dúvida? Não tem. É isso. Valeu, obrigado. Bom tá junto de novo. Pranayama são as energias, gente, vinda do sol, né, vindo da natureza. São os pranas, né, que nós trabalhamos através da nossa respiração. O pranayama ele tem várias funções, né? O principal dela é a gente mudar o nosso estado alterado de consciência, ou seja, nesse momento agora,
a gente está num estado de consciência. Uhum. E se eu fizer uma prática de respiração aqui, de pranayama, eu vou para um outro estado, normalmente um estado mais zen. Se nesse momento eu perder meu foco e ficar muito chateado com alguma coisa, tá? E aí eu não consigo raciocinar. Estado de pânico, ansiedade, tristezas profundas, é estado de consciência muito lá embaixo. Se eu paro e faço essa respiração que eu passei para vocês, ao inspirar profundamente, projeta o abdômen para fora, conta 5, solta, puxa o abdômen para dentro, mais 5, 5 cheio, 5 vazio. Faz isso durante uns 5 minutos. Você modula, você volta para um estado mais calmo. Tá? É muito utilizado para a gente entrar em processo de meditação. Nossa mente, quando fica oscilando muito entre o que eu deixei de fazer, o que eu vou fazer amanhã. Então, assim, lá atrás, não tem como mudar porque já foi feito. Mas se eu vou lá atrás, pegar uma referência daquilo que eu não posso fazer, ok. Mas se eu fico lá atrás, remoendo, caramba, por que eu não fiz, não sei o quê, isso é extremamente negativo e só vai queimar tua energia e tu vai ficar mal. Ou se eu fico preocupado em alguma coisa que eu preciso acertar, um exemplo, poxa, eu tenho coisas que eu tenho que resolver daqui a 5, 10 dias, tu já está ansioso, primeiro que não vai resolver nada, porque você não vai ter um insight, porque você está em estado alterado de consciência, não por positivo, mas por negativo. Regula, vai modulando, você volta para o aqui e agora. E se você está no aqui e agora, você pode ter um insight, você pode ter uma intuição de como você vai resolver aquilo que, de repente, vai acontecer lá na frente. Então, o pranayama, existe vários exercícios de pranayama. Eu passei para vocês e para mim é o mais simples, e esse é funcional. Tá? Ele vai resolver e vai ser útil para qualquer situação. Para entrar em meditação, na hora de dormir, estado de ansiedade, estado de pânico. Esse é o pranayama que a gente tem que utilizar. Tá bom? Meninas e meninos, olha, eu vou finalizar. Até um próximo encontro.